Bom dia a todos. Essa é uma apresentação do Clube do Artigo e o tema de hoje que eu vou apresentar é o impacto da pressão a que é submetido o ventrículo direito após a correção da tetralogia de Fallot. Eu sou a Erika Teran Gonçalves, R1 em Cardiologia Pediátrica da CardioPED Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPED Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo que eu vou apresentar. O do lado esquerdo a gente pode observar os autores e aqui eu deixei um link para poder acessar o artigo online. Então, para começar, o tema ele fala sobre os cuidados e o segmento que a gente precisa de ter depois do reparo cirúrgico da tetralogia que falou. E fala que a regurgitação pulmonar ela é frequente e ela surge como uma lesão residual predominante, causando um aumento progressivo do ventrículo direito, um comprometimento funcional e potencialmente uma morte cardíaca súbita. O tratamento cirúrgico desses pacientes após o reparo da tetralogia de Fallot mudou e, portanto, para uma nova técnica de reparo que preserva a válvula pulmonar com o objetivo de preservar a integridade do ventrículo direito. Posteriormente, algum grau residual de estenose pulmonar é normalmente aceito após esse reparo e demonstrou que ter efeitos benéficos no processo adverso de remodelação do ventrículo direito descrito, produzindo um refluxo pulmonar residual e um aumento do ventrículo direito, mas sem comprometer essa função do ventrículo. Além disso, gradientes leves no trato da via de saída do ventrículo direito também pode adiar essa necessidade de substituição da válvula pulmonar posteriormente. Em contraste, dados recentes de vários estudos demonstraram que a pressão elevada do ventrículo direito ela é um preditor independente para eventos adversos. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto hemodinâmico e a relevância prognóstica da carga de pressão do ventrículo direito em uma coorte maior de pacientes com tetralogia de Fallot reparada. Esses pacientes com tetralogia de Fallot reparada foram inscritos em um estudo prospectivo nacional pela Rede Alemã de Competência para Defeitos Cardíacos Congênitos entre 2003 e 2009. Esse estudo, ele foi um estudo multicêntrico e incluiu pacientes com tetralogia de Fallot reparada, com idade acima de 8 anos, e foi um protocolo padronizado, onde incluiu coleta de dados demográficos e clínicos, incluindo o ecocardiograma, e avaliação de testes de exercício cardiopulmonar e a ressonância magnética cardiovascular. A análise dos resultados foram baseadas na ausência naqueles pacientes que não fizeram a troca da válvula pulmonar e no desfecho composto primário, incluindo morte cardíaca, ressuscitação cardiopulmonar bem-sucedida e episódios documentados de taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada, que ocorreu durante esse tempo de acompanhamento durante o estudo. Para avaliar melhor o impacto prognóstico da carga de pressão residual no ventrículo direito, a população do estudo foi dividida em dois grupos. Um com gradiente na via de saída do ventrículo direito menor do que 25 milímetros de mercúrio e outro grupo maior ou igual a 25, com esse gradiente maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio. Esse limite ele surgiu baseado em estudos anteriores que avaliaram a relevância da estenose residual na via de saída do ventrículo direito em pacientes após o reparo da tetralogia de Fallot. O gradiente máximo na via de saída do ventrículo direito foi significativamente associado a volumes menores do ventrículo direito, a um menor refluxo pulmonar, regurgitação pulmonar, mas, como um ponto negativo, ele teve a redução do strain longitudinal biventricular. Então, no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo também. Não foram encontradas relações significativas entre o gradiente da via de saída do ventrículo direito e a fração de ejeção do ventrículo direito, a massa do ventrículo direito e a razão massa-volume do ventrículo direito. As dimensões do ventrículo esquerdo e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo não foram relacionadas ao gradiente da via de saída do ventrículo direito. Então, como resultado, em relação à relevância prognóstica do gradiente da via de saída do ventrículo direito, um gradiente de pico maior do que 25 milímetros de mercúrio foi associado a um aumento de 3 vezes maior em eventos cardiovasculares adversos. Uma análise de um subgrupo de acordo com o gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito menor do que 25
maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio e o grau do refluxo pulmonar menor do que 25% ou maior ou igual a 25%, a gente vai observar no próximo slide, onde a gente vai evidenciar, comparando esse refluxo pulmonar, se ele é alto, é grave ou não. Os pacientes que tiveram refluxo pulmonar moderado e um gradiente de pico maior do que 25 milímetros de mercúrio demonstraram significativamente mais eventos adversos do que aqueles pacientes com refluxo pulmonar moderado e um gradiente de pico menor do que 25 milímetros de mercúrio. Esse valor ele teve relevância, onde teve um valor P menor do que 0,001. Em pacientes com refluxo pulmonar grave, aqueles com refluxo pulmonar maior ou igual a 25%, esse gradiente e um gradiente na via de saída do ventrículo direito maior do que 25 ou menor do que 25 não tiveram nenhuma diferença significativa. Teve um valor P de 0,38. O gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito permaneceu como um preditor significativo para eventos adversos. E teve uma última comparação entre esses pacientes, em que a regurgitação pulmonar menor do que 25 e o gradiente maior do que 25 milímetros de mercúrio revelou um risco significativo muito maior para aqueles pacientes com os gradientes quanto mais alto for na via de saída do ventrículo direito. E agora eu vou falar, então, em relação ao papel do gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito na necessidade posterior de reparo da válvula pulmonar. Nessas análises, foram feitas uma análise de 3 diferentes momentos da medição, aonde não diferiu significativamente entre os grupos de tratamento que a gente teve esse segmento. Então, um gradiente na via de saída mais alto mostrou necessidade, quais foram os fatores preditivos para a gente poder ter que trocar essa válvula posteriormente. Então, os preditivos foram a palhação inicial, um pior NIRA, um aumento dos volumes e da massa do ventrículo direito e a gravidade dessa regurgitação pulmonar, e uma menor fração de ejeção do ventrículo direito e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Esse gráfico ele vai mostrar a liberdade de procedimentos na substituição dessa válvula pulmonar posteriormente no segmento desse paciente. Então, a gente tem dois gráficos na parte superior e na parte inferior, e essa população do estudo, então, ela foi dividida de acordo com o gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito, sendo esse gradiente não existente, que é menor do que 15, esse gradiente leve, entre 15 a 30, e um gradiente moderado / importante, que é considerado maior do que 30 milímetros de mercúrio. Também dividido entre a gravidade da regurgitação pulmonar, sendo ela menor do que 25% ou maior ou igual a 25%. E aí tiveram essas comparações estatísticas entre esse subgrupo. E aí, então, nos pacientes que têm uma regurgitação pulmonar maior ou igual a 25%, que é nesse gráfico da parte superior, nenhuma diferença significativa houve na necessidade de fazer uma cirurgia dessa troca da válvula pulmonar, sugerindo que a estenose residual leve na via de saída do ventrículo direito parece não proteger contra uma troca posterior dessa válvula pulmonar. Já nos pacientes nesse gráfico de baixo, nos pacientes que têm uma regurgitação pulmonar menor do que 25%, um subgrupo com gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito maior do que 30, ou seja, já moderado ou grave, apresentou um risco significativamente maior de ter que trocar essa válvula pulmonar posteriormente durante o acompanhamento do que aqueles pacientes que têm um gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito menor do que 15 ou entre 15 e 30. Esse estudo, ele demonstrou que um gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito mais alto foi associado a um menor refluxo, a uma menor regurgitação pulmonar e volumes menores do ventrículo direito em pacientes com tetralogia de Fallot reparada. Só que ele também mostrou um ponto negativo, que foi o strain longitudinal, tanto o sistólico quanto o diastólico biventricular. Então, ele mostrou também que ele, além dele alterar o ventrículo direito, ele altera também o ventrículo esquerdo, e surgiu como um preditor univariado para eventos cardiovasculares adversos.
Gradientes de pressão na via de saída do ventrículo direito maior que 25 foram associados a um risco 3 vezes maior de morte e taquiarritmia ventricular. Além disso, nesse estudo também mostrou que um gradiente residual leve de 15 a 30 não protegeu posteriormente para você trocar essa válvula pulmonar em pacientes com uma regurgitação pulmonar significativa. Nesse gráfico, ele mostra um diagrama mostrando um desfecho final, que o estudo levou em consideração, que é a morte por causa cardíaca ou uma taquicardia ventricular sustentada e não sustentada, durante esse acompanhamento do estudo dessa corte que foi selecionada. E de acordo, então, com esse gráfico, o gradiente de pico na via de saída maior ou igual a 25 e menor do que 25, a gente consegue comparar, usando essa análise proporcional, onde um gradiente maior ou igual a 25 foi associado a esse risco 3 vezes maior de eventos cardiovasculares adversos. Em relação ao impacto hemodinâmico na carga de pressão, dessa carga de pressão no ventrículo direito, a preservação da competência da válvula pulmonar e da função biventricular são os objetivos primários na vigilância a longo prazo desses pacientes com tetralogia de Fallot reparada. Gradientes residuais leve a moderados são geralmente bem tolerados e até supostamente têm efeitos benéficos no desempenho do exercício, no aumento da regurgitação pulmonar e da função do ventrículo direito. Os resultados nesse estudo corroboram com esses resultados na medida em que você vai aumentando os gradientes na via de saída do ventrículo direito, eles estão associados a uma menor regurgitação pulmonar e também a um menor volume do ventrículo direito. Atuando assim, mostrando que essa regurgitação pulmonar, ela impede a dilatação que a gente esperaria no pós-operatório da tetralogia de Fallot. Então, notavelmente, embora a fração de ejeção do ventrículo direito e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo não estivessem relacionadas a essa carga de pressão residual, uma relação inversa, fraca, mas significativa, mostra a alteração no strain longitudinal, tanto sistólico quanto diastólico, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. A fibrose miocárdica do ventrículo direito é agora reconhecida como um marcador adverso para resultados clínicos em pacientes com tetralogia de Fallot reparada. Estudos recentes de ressonância magnética cardíaca avaliaram a fibrose miocárdica difusa e relataram menores graus de fibrose naqueles pacientes que possuem um gradiente residual na via de saída do ventrículo direito. Entretanto, um estudo histopatológico realizado no momento da substituição da válvula pulmonar encontrou uma quantidade elevada de fibrose no ventrículo direito nesses pacientes que tinham uma maior relação de pressão no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo. Então, de fato, as técnicas de mapeamento da ressonância magnética cardíaca usadas em T1 foram aplicadas, não conseguem diferenciar se a expansão observada nessa matriz extracelular é causada por um processo fibrótico real ou ela é atribuível a um aumento relativo causado pela atrofia dos cardiomiócitos. Portanto, ainda é incerto se o aumento da pós-carga no ventrículo direito induz a remodelação fibrótica reativa do miocárdio nos pacientes com tetralogia de Fallot reparada. Mas em particular onde as pressões do ventrículo direito são apenas levemente ou moderadamente aumentadas. Como consequência da pressão elevada do ventrículo direito, ocorre uma hipertrofia miocárdica compensatória, promovendo uma rigidez miocárdica do ventrículo direito, o que potencialmente protege da dilatação ventricular progressiva que a gente espera no pós-operatório da correção da tetralogia de Fallot. Essa suposição é apoiada pela descoberta de que a taxa de deformação longitudinal do ventrículo direito diastólica, ou seja, o strain, no ventrículo direito, foi associada a um maior gradiente de pressão nessa população estudada. E, finalmente, visto com valores do strain do miocárdio do ventrículo direito, um gradiente na via de saída desse ventrículo direito mais alto também foi negativamente associado a uma alteração no strain do ventrículo esquerdo, o que destaca a importância das interações ventriculares nos pacientes após o reparo da tetralogia de Fallot.
Em relação agora à carga de pressão do ventrículo direito como preditor de resultados de desfechos clínicos que a gente espera. Então, gradientes elevados na via de saída do ventrículo direito, medidos a qualquer momento após o reparo, surgiram como preditores univariados de morte de causa cardíaca e taquiarritmia ventricular em um curso a longo prazo. Isso é um fator de risco independente. Nesse estudo, outros fatores preditores foram significativos, como maior massa do ventrículo direito, menor fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Foram só esses fatores preditores que tiveram relevância estatística. E conforme demonstrado recentemente por Ed e seus colegas, o índice combinado da pressão sistólica e da função do ventrículo direito, ou seja, o volume sistólico final do ventrículo direito e a fração de ejeção do ventrículo direito correlacionaram-se melhor com a gravidade da doença do que medidas volumétricas sozinhas. Essa descoberta mostra a importância de vincular o índice de pós-carga do ventrículo direito com o desempenho do ventrículo direito. E nesse estudo, gradientes na via de saída do ventrículo direito maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio foi encontrado um risco maior, 3 vezes maior para um desfecho clínico desfavorável. E esse ponto de corte, menor do que 25 milímetros de mercúrio ou maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio, ele está de acordo com outro estudo realizado previamente, onde mostra que pressões sistólicas no ventrículo direito no exame do ecocardiograma maior do que 40 milímetros de mercúrio, foram também associadas a um pior resultado e a um pior desfecho clínico nesses pacientes, nesse outro estudo. Em relação ao papel do gradiente de pico na via de saída do ventrículo direito, com a necessidade do reparo na válvula pulmonar posteriormente. O artigo ele fala sobre qual é o melhor momento da gente fazer esse reparo na válvula pulmonar. Ele não chegou a nenhuma conclusão. Sobre qual é o melhor gradiente na via de saída do ventrículo direito que é aceitável no momento do reparo. Mas ele também fala que na rotina clínica, gradientes na via de saída do ventrículo direito significativamente maiores são ainda tolerados, mas diretrizes atuais recomendam essa troca da válvula pulmonar para pacientes com 2/3 do volume sistólico na parte da pressão no ventrículo direito sistólica em relação à sistêmica ou uma intervenção quando você tem esse gradiente na via de saída do ventrículo direito maior do que 50 milímetros de mercúrio. Essas são as diretrizes atuais. Notavelmente, pacientes com uma carga de pressão primária no ventrículo direito mostraram recuperação superior na função sistólica no ventrículo direito após essa troca da válvula pulmonar, comparado àqueles pacientes que só tinham regurgitação pulmonar e não tinham nenhuma carga de pressão no ventrículo direito. Eu coloquei esse slide para poder mostrar que são 2 estudos e 2 observações nesse artigo que são controversas. É importante considerar fatores que atrasam a necessidade dessa troca da válvula pulmonar. E aí, então, o estudo anterior, que é esse estudo do Van der Hulst, esse estudo anterior relatou que um gradiente residual leve na via de saída do ventrículo direito entre 15 a 30 milímetros de mercúrio reduziu a necessidade da troca da válvula pulmonar durante o acompanhamento em comparação com pacientes que tinham um gradiente menor do que 15 e maior do que 30 milímetros de mercúrio. Já nesse estudo que foi realizado nesse artigo, não apoiam essas descobertas. Eles mostram que pacientes que têm uma regurgitação pulmonar maior ou igual a 25%, a ausência dessa troca da válvula pulmonar não diferiu significativamente entre esses pacientes que tinham, independente do gradiente, na via de saída, menor do que 15, ou aqueles que tinham entre 15 a 30, ou um gradiente moderado a grave, que era maior do que 30. Além disso, a necessidade dessa troca da válvula pulmonar nos pacientes que tinham uma regurgitação pulmonar menor do que 25% e um gradiente na via de saída do ventrículo direito maior do que 30, foi semelhante àqueles pacientes que tinham uma regurgitação pulmonar mais grave, ou seja, maior ou igual a 25%. As limitações do estudo, que é a estimativa dessa pós-carga do ventrículo direito usando o gradiente sistólico de pico na via de saída do ventrículo direito pode subestimar a pressão do ventrículo direito. Considerando que você pode ter uma resistência vascular pulmonar elevada
e ela pode estar presente nesses pacientes que já estão com insuficiência cardíaca. No entanto, esses gradientes na via de saída do ventrículo direito pode ser um método mais preciso e confiável em comparação à medição do jato, na medição do jato da velocidade de regurgitação na válvula tricúspide, especialmente naqueles pacientes apenas com uma regurgitação leve na tricúspide. E dados sobre alterações no gradiente máximo na via de saída do ventrículo direito e na função biventricular durante o exercício também podem adicionar informações hemodinâmicas importantes, e o que não foi feito nesse estudo. Além disso, o baixo número geral de eventos adversos que foram analisados foram só taquicardia ventricular não sustentada e só a taquicardia ventricular não sustentada e a morte de causa cardíaca foi um limitante para esse estudo. E mesmo naqueles pacientes que tiveram uma taquicardia ventricular, uma morte e uma taquicardia ventricular sustentada, eles foram analisados em outros estudos e nesses mesmos, com o gradiente de via de saída do ventrículo direito mais alto, teve importante significância prognóstica. Um total de 27% outra limitação foi que um total de 27% dos pacientes desse estudo, no conjunto de dados original inicial, foram excluídos por falta de dados de acompanhamento a longo prazo. Portanto, aí a gente também tem um viés de seleção que pode estar presente. Agora, falando sobre a conclusão, embora os gradientes de pico na via de saída do ventrículo direito mais alto tenham sido associados a uma menor regurgitação pulmonar e um menor volume do ventrículo direito, uma relação inversa mostrou uma redução no strain longitudinal biventricular, tanto sistólica quanto diastólica. Gradientes na via de saída do ventrículo direito aumentados também surgiram como preditores univariados, como eventos cardiovasculares adversos no curso ao longo prazo. Além disso, esses gradientes levemente aumentados não tiveram efeito protetor nos procedimentos posteriores na troca da válvula pulmonar, e esses resultados eles podem ter implicações para a indicação e o momento certo para você fazer uma reintervenção em relação à via de saída do ventrículo direito nesses pacientes com a tetralogia de Fallot reparada. Um grau ideal de carga de pressão que garanta um efeito protetor na remodelação do ventrículo direito sem comprometer a função ventricular e o resultado posterior ainda precisa ser determinado. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.